Olá, no programa de hoje eu vou conversar com o pastor Flamarion Rolando, pastor da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular em Governador Valadares. Nós vamos falar um pouco sobre o domingo de Páscoa, sexta-feira, também o sábado, mas também sobre o evento que acontece, o Sermão da Montanha, promovido pela Igreja do Evangelho Quadrangular em Governador Valadares há 20 anos. Você vai saber um pouco dessa programação, o que vai acontecer em Governador Valadares nessa programação da igreja. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Que prazer poder receber o senhor. Obrigado, Dilei Márcio. Eu sou um telespectador assíduo do seu jornal, das suas entrevistas. Você, para mim, é uma das pessoas mais inteligentes e competentes que eu conheço no meio de comunicação e também para Governador Valadares. Muito obrigado. Nós somos um país que a gente pode falar que nós somos um país cristão, independente aí das ramificações do cristianismo. A Paixão de Cristo, sexta-feira, a Páscoa, como que a gente pode contextualizar, antes da gente falar da história, essa realidade cristã hoje, com tudo isso que a gente vive no país, principalmente diante aí dos noticiários de corrupção, de tragédia, como que o senhor vê esse momento? A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio de sabedoria. Então eu percebo que falta muito temor a Deus no coração de algumas pessoas. Nós vemos hoje na televisão filho matando o pai. Antigamente nós não vimos isso. Nós vemos hoje mães deixando filhos recém-nascidos em lata de lixo. Antigamente não via isso. E nada melhor do que essa semana, chamada Semana Santa, para a gente refletir, para a gente rever os nossos valores cristãos, independente de igreja, mas os valores de Cristo, os valores de Deus. Porque todos os dias, quando a gente levanta, a gente olha para o céu, a gente vê um sol. A gente olha para uma planta, a gente vê que ela nasceu. De noite a gente olha e percebe que tem uma lua, tem estrela. Então Deus existe, Deus criou tudo isso. Mas muitas vezes a nossa distância de Deus faz com que a gente pense que pode tudo, pode ser corrupto e não vai dar nada, que é a verdade que nós estamos percebendo hoje. Podemos fazer aquilo que nos apraz sem analisar as consequências, mas a Semana Santa, eu vejo, Dilei Márcio, que é um tempo de reflexão. E nós voltarmos um pouco para o Criador, porque um peixe, ele não vive sem água. Uma planta não vive sem a terra. Por quê? Porque o peixe veio da água, a planta veio da terra e o homem veio de Deus. Não tem como o homem viver sem Deus. E é o momento da gente refletir e nos voltar, não para uma religião, mas sim nos voltar para Deus. Agora, essa falta de voltar para Deus num país que se diz cristão é que traz tudo isso aí que o senhor disse e que a gente acompanha no dia a dia? Sim, é porque a sabedoria, ela vem a partir do momento que a gente teme a Deus. Esperto, tem muita gente esperta. Mas nós vemos aí no cenário tantos espertos, milionários, que estão na cadeia. Para que vale essa esperteza? Qual o legado que deixa para os filhos ver um pai milionário preso? Qual o legado que deixa para os netos ver um dono de uma empresa tão poderosa atrás das grades? Qual o legado que deixa para a família? Será que valeu a pena, no final da vida, eu ter uma casa boa, eu ter um carro bom, eu ter um salário ótimo, mas eu estar atrás das grades? Então, com certeza, o que leva uma pessoa a fazer isso? Estou falando no contexto da corrupção que nós vivemos hoje. O que leva? É a falta de temor a Deus. Porque é falta de dinheiro? Não é. É falta de ter uma família? Pelo que eu vi, a maioria deles tem família. Mas é a falta de temor a Deus. E esse momento que nós vivemos atual do nosso país, temos que voltar para Deus. Não para uma religião, mas voltar para Deus. Lembrar que Ele nos criou. Lembrar que Ele é o Senhor. Lembrar que sem Ele nós não conseguimos viver. Precisamos lembrar dos valores cristãos, dos valores ensinados na palavra de Deus, porque aí nós seremos ainda mais felizes. Tem um salmo interessante de Dilei Márcio, está no Salmo 128, diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A sua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera, seus filhos como rebentos de oliveira. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade na sua casa e veja os filhos dos teus filhos e a paz reinando no seu lar. O Salmo 128 começa falando em felicidade,
No meio fala de bênção e no final fala de paz. Ele é um padrão de família segundo o coração de Deus. Deus quer que a nossa casa, a nossa família, o nosso lar, seja um lugar de gente feliz, de gente abençoada e de gente cheia de paz. Mas nós vemos um cenário que tem casas, tem lugares que é lugar de tristeza, que é um ambiente de maldição e um ambiente de guerra, totalmente ao contrário do plano original de Deus. É momento da gente voltar para o plano original de Deus. Pastor, nós vamos parar para um intervalo. No próximo bloco nós vamos falar sobre a Páscoa especificamente, o contexto histórico, e ainda no nosso programa hoje vamos falar sobre o Sermão da Montanha, promovido pela Igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Governador Valadares. Nós voltamos em instantes.